Na parábola dos talentos, Jesus se refere a um daqueles servos que é classificado, adjetivado como servo mau e preguiçoso. O que nós temos aqui não é apenas um rótulo que diríamos não é o dos melhores. O que nós temos é uma classificação pior quando pensamos em termos de destino. Depois de dizer que seria tirado dele o talento e dado àquele que tinha 10, a palavra de Deus explica, verso 30, quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nessa alegoria contada por Jesus, o servo que é chamado de preguiçoso acaba não apenas com um péssimo rótulo e adjetivo, mas com um destino eterno terrível, que é a condenação ao inferno. O tema da minha palavra pode parecer assustador a princípio, mas é necessário e é importante que você a ouça. Preguiçosos a caminho do inferno. Uma advertência que não pode ser ignorada. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco mais essa verdade. Estou hoje em Alter do Chão, Santarém, Pará, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O assunto que estamos abordando diz respeito a uma parábola contada por Jesus, que normalmente é conhecida como uma parábola dos talentos. Nela nós claramente entendemos que ele confia missões aos seus servos, ou seja, todos são chamados a trabalhar, a produzir e no final haverá prestação de contas. Essa classificação, o adjetivo dado aqui na tradução que estou usando, a Nova Almeida atualizada como preguiçosos, o que também aparece na tradução brasileira, né, na nova tradução da linguagem de hoje, aparecem outras como na clássica versão atualizada negligente. Essa palavra, no original grego, okneros, ela significa alguém lento, alguém indolente, né? Fala para usar até mesmo de alguém que fica para trás e normalmente ela vem da palavra oknos, significa hesitação. Está falando de alguém que hesita no trabalho, né? O rótulo preguiçoso não foge, né, totalmente dessa possível tradução, porque vemos alguém que diferente dos outros não quis trabalhar. O talento não é simplesmente uma habilidade como muitos de nós pensamos. Era uma moeda, era uma medida financeira de alto valor. Na verdade, ele estava confiando seus bens aos servos, dizendo, trabalhem, multipliquem aquilo que eu estou confiando. Porque isso é o que Deus sempre espera de nós, multiplicação. Né? Que a gente não apenas produza, mas que a gente produza com foco na multiplicação. No entanto, nós temos alguém aqui que se recusou a trabalhar. Quando olhamos para algumas definições do português, como por exemplo, o dicionário Hawais diz a respeito do preguiçoso, aquele que tem preguiça, mole, desanimado, indolente. A respeito do indolente se diz aquele a quem nada afeta, insensível e diferente, que manifesta pouca vitalidade, que age com lentidão, preguiçoso, que não se apura no que faz, descuidado, desleixado ou também negligente. Já o significado de negligente, quem demonstra negligência, descuidado, desleixado, que age com lentidão, vagaroso e preguiçoso. Todos esses sinônimos vão orbitar em torno de alguém que não manifestou disposição para o trabalho, nem fidelidade e nem tampouco a dedicação. Eu sempre tenho dito que a nossa teologia do serviço ela precisa de uma reforma. Nós somos parte de uma geração que tem buscado só aquilo que lhe interessa e se dispõe muito pouco para a obra de Deus. O interessante é que essa geração se esconde atrás de muitas desculpas. Mas quando nós vamos analisar na Bíblia o perfil do preguiçoso, o adjetivo dado por Jesus a esse servo, é interessante que ele normalmente costuma dar desculpas. Em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 13, a Bíblia diz, o preguiçoso diz, o leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Ou seja, ele dá uma desculpa do perigo para não sair trabalhar. Interessante que esse tipo de argumento aparece muitas vezes no livro de Provérbios, né? Nós vemos sempre o elemento da desculpa aparecendo. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. No inverno ele deu a desculpa, estava frio, estava difícil. Obviamente depois não terá nada. Essa expressão de um leão está a caminho, um leão está nas ruas, aparece várias vezes no livro de Provérbios. A verdade é que o preguiçoso não apenas não faz, mas normalmente fica dando desculpas a respeito de por que ele não faz. Interessante, né, que normalmente ele não admite que não quer fazer e até mantém pose de que quer trabalhar, né? Quando o senhor entrega, ele não diz, olha, eu não tenho condições, eu não tenho disposição. Ele simplesmente depois diz, olha, eu estava com medo, eu não queria perder o que é seu, todos nós sabemos que o senhor é um pouco exigente, então eu enterrei para o senhor não perder, está aqui.
né? E particularmente, eu olho para muitas pessoas nos dias de hoje e a justificativa de não cumprir com a missão, qual a missão que Deus nos deu? Qual o trabalho que nós recebemos? Nós temos a missão de evangelizar, né? E cuidar as pessoas que ganhamos para Cristo por meio do evangelismo. No entanto, é comum, é frequente, eu estou no Ministério Pastoral há quase 30 anos e o meu papel não é apenas cuidar de pessoas sozinho. Parte da função dos 5 dons ministeriais de Efésios 4, que inclui o pastor, a Bíblia diz que eles foram dados para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério. Ou seja, nós equipamos as pessoas para que todos trabalhem, porque todos têm um lugar no corpo de Cristo. Paulo diz que coletivamente somos o corpo de Cristo, mas individualmente seus membros. Mas alguns parecem acreditar que eles são uma espécie de verruga no corpo de Cristo, né? Que não tem função nenhuma e nem para enfeite serve. Alguns acreditam que são uma espécie de apêndice, que se forem tirados não farão a menor falta. E nós precisamos parar de dar desculpas e entender que fomos chamados ao trabalho. Eu tenho visto dizendo, não é meu chamado, né? Você pode não ter um chamado para ser um evangelista, mas todos fomos chamados para evangelizar. Você pode não ter um chamado para ser um pastor em tempo integral, mas todos temos a responsabilidade de cuidar de pessoas próximas e não dizer como Caim, acaso sou eu guardador do meu irmão, como quem diz, não é responsabilidade minha. Precisamos parar de dar desculpas e assumir que, de fato, né, nós temos um chamado a ser cumprido. A palavra de Deus diz em Apocalipse 14, 13, bem-aventurados os que agora morrem no Senhor, para que descansem das suas obras. Eu costumo dizer, alguns têm dito, não, eu estou assim, num tempo de descanso. Eu digo, descanso será quando a gente partir. Aí não terá mais trabalho para ser feito. Agora, nós temos uma missão e qualquer coisa que nos leve à grande omissão, em vez de cumprir a grande comissão, essas desculpas nos classificam como o trabalhador negligente. Agora aqui eu quero conversar com você a respeito do destino dele, porque Jesus o está sentenciando ao inferno. Não é meramente uma punição por falta de trabalho. O que nós precisamos entender é que a deliberada indisposição de trabalhar, que é a ordem dada pelo seu Senhor, se caracteriza numa desobediência. O apóstolo Paulo, quando estava diante do rei Agripa, pregando, dando seu testemunho, ele diz em Atos 26, 19, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele está falando de como Cristo o chamou para pregar o evangelho, ele diz, eu não fui desobediente, porque uma ordem é dada para se obedecer. O não cumprimento da ordem é desobediência. E nós precisamos entender que a Bíblia trata pecado como? 1 de João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei, é o não cumprimento do mandamento, né? É a desobediência das ordens que nos foram dadas. E nós precisamos parar de acreditar que a omissão no evangelismo e no cuidado com as pessoas é algo tolerável e que isso não se caracteriza nem pecado, nem desobediência ou que não tenha consequência. Eu acredito que precisamos rever o conceito de obediência. Se nós temos que obedecer os mandamentos de Deus e andar em santidade, independentemente do que qualquer pessoa sinta, né? Se na conversão há um ajuste, eu muitas vezes me pergunto, por que a ordem de trabalhar é tão relativizada? Né? Quando uma pessoa, por exemplo, veio do tráfico de drogas, se converteu, todo mundo concorda que ele vai ter que mudar de ramo de serviço, ninguém discute isso, porque agora o seu estilo de vida tem que se ajustar à nova natureza que ele recebeu. Mas aí quando alguém alega como um empresário, um empreendedor, né, alguém que está envolvido num trabalho que toma muito do seu tempo, por que ele tem o direito de dizer, não, eu não tenho tempo para isso? Se o ex-traficante tem que mudar de vida e de negócio, por que você não ajusta o seu negócio, o seu padrão de vida, o seu horário de trabalho para cumprir a mensagem que Jesus deu? Sabe, eu quero realmente ir no ponto e tocar na ferida hoje e dizer que a deliberada desobediência, ela tem consequências e consequências sérias. E a pergunta a ser feita é, quais são as consequências do trabalho ou da falta dele? Paulo diz em Atos 20 e 24, em nada tenho minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira, que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Ele está dizendo, cumprir essa missão é mais importante do que a vida, é mais importante do que viver. Se for viver para não cumprir essa ordem, a vida perdeu sentido, é isso que ele está dizendo. A consequência do trabalho, quando olhamos para o ensino de Jesus sobre a vinha os trabalhadores, é que, de fato, haverá recompensa. Mas aqueles que não estão entregando fruto, que não estão correspondendo, serão julgados. No Evangelho de João, no capítulo 15, nos versículos 2 e 6, Jesus fala daquele ramo que sai da videira. Ele diz, eu sou a videira, vocês os ramos. E diz, esse ramo que não dá fruto,
A Bíblia diz que ele é cortado e é lançado fora para ser queimado. Que incinerador você acha que é esse que Jesus está falando? Quando usa a expressão preguiçosos a caminho do inferno, né? Algumas pessoas acham, ei, o tom está pesado demais, você está sendo severo demais. Eu digo não, eu estou expondo a verdade das Escrituras que você não pode negligenciar. Não há uma opção de vida cristã de você seja isento do trabalho. Se você quiser, né, você está desobedecendo e a sua desobediência é caracterizada pecado e o pecado tem consequências. E você pode estar deliberadamente comprometendo tudo aquilo que Deus começou na sua vida. Não, não há meio termo e não há como conciliar essas coisas. Há momentos onde estamos na ignorância, onde estamos numa fase, né, espiritual que precisamos de crescimento. Acredito que há fases onde há um pouco mais de tolerância do que só cobrança, mas à medida que crescemos, Deus vai tratar conosco e vai nos cobrar de forma cada vez mais severa. A Bíblia fala de pessoas que vão ser salvas pelo fogo. Interessante que o trabalho não era bom, mas até foi feito. Outro dia alguém falou, não, a Bíblia está dizendo de gente que edificou lá com madeira, com palha, com feno, o fogo destruiu, mas ele foi salvo sem ter feito nada. Eu falei, não, o trabalho não era da melhor qualidade, por isso foi destruído, mas tinha trabalho. Quando existe deliberada negligência, não é bem assim. Um texto que me chama a atenção desde a minha adolescência está em Jeremias, no capítulo 48, verso 40, que diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Isso traz maldição, isso traz juízo, isso traz consequências. É hora de rever, né, o que fazemos ou temos deixado de fazer. Entender que o propósito de Deus de nos restaurar é nos colocar em movimento a seu serviço. Aqueles que foram restaurados juntamente com Davi na caverna de Adulão se tornaram o exército de conquista de Davi. Porque sempre que Deus nos restaura para o trabalho. Ele nos chama para uma missão. A missão tem que ser cumprida. E eu quero convocar, desafiar você a parar de dar desculpas e a cumprir a sua parte. Cumpra a grande comissão e não seja um preguiçoso a caminho do inferno.